O pessoal adorou. Ei. Porque no final das contas eu não imaginava o quão útil seria aquilo, sabe? Mas uns PCs bem montados para ilustrador é um negócio muito delícia de trabalhar. Perdão, se deu pra ouvir o Yukito latindo, ele perdeu tudo aqui. Não deu não, fica tranquilo. Cachorro mano. Sai fora, vai embora. Eu te amo, mas eu não quero te ouvir latindo. Pets, cara. Pets. Não, isso não é o cabelo da Pérola. Por mais que eu goste do movimento, isso não é o cabelo da Pérola. Vamos fazer isso aqui direito. Deixa eu abrir as referências, né? A pessoa começou a fazer o sketch sem abrir referência, como se fosse a Mané. Vamos nós, peraí. E agora ele se acalmou. Ó, só pra gente lembrar das nossas referências aqui. Inclusive, desse lugar onde a gente vai fazer o cenário, tem essa lua cortada no meio, que eu quero usar ela nessa ilustração. Vai ficar massa, eu acho. Então abemos as nossas referências. Opa. Vamos lá. Sulan, Oi. tu vai fazer em grayscale primeiro ou vai trabalhar tudo direto? Eu vou trabalhar... Essa aqui eu vou trabalhar direto. Eu tenho uma técnica que eu tenho feito em meus trabalhos pessoais, que eu faço um semi-sombreado em azul antes e uso ele pra começar o sombreado. Eu quero ver se eu consigo terminar uma ilustração toda trabalhando desse jeito. Então essa aqui vai ser nosso teste oficial. Eu espero que dê certo. Vamos lá. Sula, 300 dpi é aceitável. Para impressão, trabalhar com 600 dpi é pensando na impressão também, já que muitas telas convertem para 72. Então, olha só. Prepara o clipe aí, porque eu adoro dar essa explicação e as pessoas me perguntam muito sobre isso. Não é que a tela é 72 dpi, tá? As telas foram 72 dpi em uma época. Hoje em dia elas não são mais isso. O que acontece? A gente tem pixel. O pixel, ele é a menor unidade de imagem digital. A gente não consegue desenhar nada na tela que seja menor do que o pixel. Então ele é a nossa menor unidade visual, né? Pixel não tem tamanho fixo. Então, por exemplo, você pega o seu celular é 1080p. A sua tela é 1080p. Então tem a mesma quantidade de pixels. Se você contar os pixels num celular 1080p e da tela 1080p, tem a mesma quantidade de pixels. O que significa que o pixel aqui é menor do que o pixel na tela do computador. Faz sentido isso? Então, quem dá o tamanho do pixel é a tela que você está exibindo a imagem em. Certo? Costumava ser 72 pixels por inch, mas isso era na época dos monitores CRT. Hoje em dia, com monitor OLED, com monitor LED, essa taxa não é mais 72 dpi, certo? Então não se preocupem com DPI para imagem de tela, se preocupem com a quantidade de pixels. Procura quantos pixels cabe na tela e aí você faz a imagem para caber na tela, certo? Quanto mais pixel, melhor. Quanto mais pixel você tiver, melhor vai ser a impressão, melhor vai ser a exibição em tela. É basicamente isso. Quando você vai imprimir, a gente precisa dar um tamanho pro pixel, já que o pixel não existe, o pixel é uma unidade digital. Então existe essa medida chamada DPI, dots per inch, que você coloca pontinhos por inch quadrado. Como é que é inch em português? Polegada, bebê. Por polegada quadrada, né? Então, o que acontece é que a impressão é 300 dpi. Ela faz 300 pixels dentro de cada polegada, certo? Então a gente usa isso como padrão.
Se você faz alguma coisa que a impressão tá a 300 dpi, você normalmente tem uma quantidade de pixels boa para fazer o resto das coisas também. Se você conseguir trabalhar com 600 dpi a 3600 dpi, cobre quase todos os casos de uso que você vai ter para essa imagem. Então é um jeito muito eficiente de pensar sobre isso. Mas para tela não adianta pensar em DPI, porque não existe DPI na tela. Antigamente tinha, hoje em dia não tem mais. Certo? Eu ainda tenho que fazer uma explicação, eu tenho que dar um jeito de explicar essa correlação de DPI com densidade de um jeito bem óbvio. Tem que achar uma explicação bem boa pra dar pra vocês, pra gente deixar isso gravado depois. Sula, você sente que o estilo de arte de uma pessoa a impede, entre aspas, de fazer outros estilos como alguém faz cartoon e não consegue fazer realismo? Não, isso não tem... Gente, tem... Olha só, um dos motivos pelo qual eu não gosto muito de colocar regra em arte é porque sempre que você fala que não dá pra fazer desse jeito, tem alguém de 14 anos em algum lugar que tá fazendo exatamente desse jeito e tá dando certo. Existe um segredo, existe um conhecimento que o pessoal provavelmente já ouviu falar, mas a gente demora a aceitar essa realidade. Todo mundo tem que fazer gesto, todo mundo. O pessoal que faz cartoon faz gesto muito bem. Então você vai se surpreender como é que muita gente que faz cartoon desenha realista bem também porque eles fazem gesto. Saca? Então é só uma questão de qual estilo que você escolhe, qual estilo que você quer botar na frente do seu menu. Lembra que a gente fez aquela analogia de portfólio com o menu? Tem muita gente que faz muito mais coisa do que deixa transparecer. Então é bem comum o pessoal que eu conheço que trabalha com cartoon lá fora mandar bem pra cacete nos desenhos de observação também. Porque é o jeito que se pratica, é o jeito que as faculdades lá ensinam. E se eu fiz meu dever corretamente, eu também estou incentivando vocês, apesar de qualquer estilo, a também estar fazendo um desenho de observação. Só pra encerrar essa pergunta. Existe uma corrente que, em vez de chamar o estilo de realista, que realista é um estilo em si. Realista é você terminar o desenho e ele, sabe, o objetivo dele ser realista. Mas para estudar, para praticar, em vez de a gente pensar nisso como realista, pensar nisso como um acadêmico, pensar nisso como um estilo neutro que a gente usa para estudo, sabe? Muitas das coisas que você vai ver de estilo, muitas das coisas que você vai ver de aplicação de design, de aplicação de estilo, de direção de arte, tem muito a ver com observação. Você observar uma coisa e você filtrar ela de acordo com um estilo específico. Então as coisas começam na observação, nessa observação mais neutra. Por isso a importância de fazer estudo de observação, sacou? Então, se o realista der medo, começa a pensar nesse estilo mais de estudo como um estudo de acadêmico. Que vai ajudar bastante. Ô, Sula. Amanhã tem aniversário. Ai, meu Deus do céu, você me entregou. Sim, amanhã é meu aniversário. É que perguntaram o teu signo. Eu sou de peixes. Oh, yeah. Manda recebido. Eu sou de... Pro pessoal que quer saber, eu sou de peixes com ascendente em Sagitário. É nóis. Eu acho que tem link de donate aqui na bio. Tem o link do donate, mas ele não está rucado no alert. Eu peço desculpa, mas tá aí. Enfim. Aí o chat agora é só parabéns. Obrigado! Antes que perguntem, eu estou fazendo 39 esse ano. Então, é nóis. Uma boa idade. Pois é. O limite do cartão de crédito está melhor do que quando eu tinha 20. É uma coisa boa. Falando nesse treco de idade, cara, volta e meia eu vejo uns tweets que me deixam tão triste do pessoal falando: se você tem mais de 20 anos, você não devia estar no fandom. E tipo, por que não? Qual o problema de gente com mais de 20 anos estar no fandom, sabe? Qual o problema da gente fazer fanart se a gente gosta do negócio? Eu Sula queria tá muito... dizendo que você tem baby face. Obrigado.
É que meu alter ego maligno é o Jigglypuff. Ai, ai. Vamos voltar para as perguntas sérias, Sula. Bora. Como não perder a vivacidade da thumb no processo de sketch e depois do desenho? Sinto que quanto mais avanço no processo, mais estática fica a figura. Isso é uma das coisas que precisa ser praticada. A gente precisa começar a entender que parte do que dá o dinamismo na imagem são os exageros e os erros que a gente cometeu. Se a gente limpar muito a imagem, se a gente tentar fazer ela ficar muito perfeita, muito direitinha, ela acaba perdendo um pouco do dinamismo que a gente tinha mesmo, sabe? Então vou tentar tomar muito cuidado pra gente manter esse dinamismo agora nesse esboço, sabe? Manter essa coisa que tá funcionando. Porque eu acho que se a gente não fizer isso, não vai ficar massa. Uma pergunta um pouco mais técnica, Manda. mas mais burocrática. Uhum. Sula, quais tipos de CNPJ aceitam portfólio de arte tradicional, tipo aquarela, lápis de cor? Boa pergunta. Olha, eu acho que editora que lida com propriedade intelectual, tá? Boa pergunta. Boa pergunta, não sei, eu tenho que pesquisar. Eu sei que a editora com certeza lida com isso. A editora pode fazer esse tipo de coisa. Agora, mais do que isso, talvez instrutor de arte também? Quem mais? Pois é. Tem que dar uma olhada, clicheirista, talvez, editor de revista. Tem que olhar as opções do MEI. Isso. E as opções das outras coisas. Mas, como artista não é uma profissão regulamentada, tu nunca vai achar, tipo, artista. Você não... Exato, a gente não é reconhecido como profissão de verdade. Então, a gente nunca se encaixa de verdade em nada específico.